Olá, salve, salve, muito bom dia. Vai começando aqui pela PAN Jovem Pan Morning Show. a nossa revista radiofônica, o Morning Show, que entra no ar. Jovem Pan Morning Show. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo desta terça-feira, 23 de abril de 2019. O que é isso, companheiros? Pressionado por militares, Jair Bolsonaro critica Olavo de Carvalho. O vice-presidente Hamilton Mourão também soltou os cachorros. Diz que o escritor radicado na Virgínia deveria se concentrar na função de astrólogo. O futuro da cultura, sob o novo governo, Lei Rouanet, terá teto de R$1 milhão e mudará até de nome. O ministro Osmar Terra anunciou ontem novas diretrizes para o setor. Semente da discórdia, Bruna Marquezine comenta vídeo sobre as vantagens de ser corna. A autora rebate e promete processo contra a atriz. Esses são alguns destaques do Morning, que está só começando. Quem nunca foi corno, hein? Todo mundo curioso agora por essa nota da Bruna Marquezine. O grande... O povo finge que quer saber de Bolsonaro, mas quer mesmo saber da Bruna Marquezine falando de cornidão. O Falcão que o diga, né? Cornidão. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Pico. Vamos ali, para a ó. nossa hashtag? Vamos, E aí? e hoje eu espero que todo mundo exercite aí o seu poder de síntese para trazer o que é que vocês imaginam aí dessas mudanças na Lei Rouanet. Elas começaram a ser anunciadas. Acho que é um bom momento para a gente discutir isso no Twitter. Então você pode mandar aí as suas abordagens na hashtag discutindo a Rouanet. É uma hashtag mais séria, Edgar, claro, mas cabe aquele gif, aquele meme, enfim, o que você quiser acrescentar e também, claro, que debater os assuntos deste Morning Show. Hashtag discutindo a Rouanet. Aqui pelo WhatsApp você também interage com a gente. É o 11 931 17 1009, o nosso número. Você pode comentar qualquer uma das pautas, qualquer um dos assuntos aqui do Morning Show, tá bom? Tá liberado mensagens, lembrando, em vídeo, 11 931 17 1009. No mais, você pode também nos acompanhar pelo aplicativo da Jovem Pan, assim você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender. Também pelo nosso portal jp.com.br, em nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube e também estamos nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe lá o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning tá só começando. A primeira candidata transexual ao Senado, a professora Duda Salabert, anunciou sua saída do PSOL. Fefito vai trazer pra gente aí. Fefito, aliás, ela saiu fazendo uma acusação ao partido de transfobia estrutural, né? É verdade. É uma acusação. Conta essa história pra gente. Pra quem não sabe o que é transfobia estrutural, porque às vezes a gente usa essas expressões e fica que nem a época dos precatórios, que o Jornal Nacional falava em precatório todo dia e até hoje ninguém sabe o que significa. Toda vez que a gente fala em algo que é estrutural, racismo estrutural, transfobia estrutural, é algo que tá tão arraigado na sociedade que a sociedade nem percebe mais que é preconceito, sabe? Nesse caso, ela acha que ela estava sendo deixada de lado, isolada pelo partido, pelo PSOL, lá em Minas Gerais. Pra você que não sabe quem é a Duda Salabert, ela é a primeira transexual a sair candidata ao Senado em Minas Gerais. Ela teve mais de 351 mil votos, a maior votação do partido em seu estado no ano passado. A Duda diz que assim, algumas coisas combinaram na expulsão dela. Uma delas é o tratamento à Indianara, que é uma ativista militante trans muito famosa entre sua comunidade, que ela considera que a luta dela foi exposta e criminalizada, porque ela sempre foi uma pessoa de muito combate, ela foi muito combativa, a Indianara, ao longo dos anos. Ela também disse que sentiu que estava isolada politicamente, que não percebeu nenhuma tentativa do partido em manter ela como quadro ou alguma manifestação da Executiva Nacional ou do Estado. Ela também acusa o partido de se apropriar das lutas das pessoas trans, porque ela acha que os candidatos trans não recebem o mesmo tipo de financiamento que candidatos cisgêneros. Que alguns partidos, e nesse caso o PSOL especificamente, usam candidatos trans para dar aquele biscoito, dizer, olha só, somos tolerantes, temos até transexuais aqui, mas o foco tá mesmo na candidatura de candidatos cisgêneros.
Cisgênero, pra você que não sabe, aí em casa, é alguém que não é trans, é alguém que tá em conformidade com o sexo que o médico disse que você tinha ali quando você nasceu. Ela anunciou, então, a desfiliação do PSOL, deixa o partido, mas continua o ativismo por uma sociedade mais justa, mais igualitária. Entre as outras queixas dela também, ela diz que é defensora dos direitos dos animais e não sentiu que o partido apoiava ela nessa luta. Ela já tem uma proposta do PDT, do Ciro Gomes, para integrar os quadros do partido, mas ainda não decidiu por isso. O PSOL veio a público se manifestar, dizer que é com muita tristeza que recebeu a notícia do pedido de desfiliação da Duda Salabert, que representou a eles com muito orgulho. A luta por um mundo sem opressão é coletiva, isso nos exige humildade para reconhecer falhas e pedagogia para corrigi-las, visto que estamos em constante evolução. E o partido reafirma que está no mundo, na luta por um mundo sem machismo, racismo, LGBTfobia, transfobia, e enfim. Essa notícia pegou muita gente de surpresa, porque muita gente tende a achar que o ambiente de esquerda é um ambiente necessariamente tolerante, de maior diálogo, com pessoas em situação de opressão, ou transexuais, ou LGBTs como um todo, ou negros, enfim. O que não se provou verdade pra Duda, que se sentiu oprimida. Eu tava vendo aqui que em 2018, cerca de 50 pessoas transexuais foram candidatas. Desses 50, pelo menos 17 estavam filiadas ao PSOL. Mas veja só você, o ambiente da esquerda não é de exclusividade dos transexuais. Aliás, os transexuais estão livres para escolher seus caminhos, inclusive se filiar a partidos de centro ou de direita. Porque o que importa é ser bem recebido e bem tratado. Portanto, no ano passado, houve candidaturas, pelo menos, no PT, PPS, no PSB, no Avante, no Democratas, no PSDB e na Rede, além do PSOL, também tiveram candidatos transexuais. Então, assim, é também um caminho sem volta. É muito importante que a gente entenda que o lugar dos transexuais é onde eles queiram estar. Não adianta chorar, chora mais, sei lá. Mas só aceita, porque também é importante que eles ocupem esse tipo de espaço. Eu acho que a Duda fez bem em trazer isso, eu acho que é importante que o pessoal faça essa autocrítica, mas também acho que é muito importante que todos os outros partidos de direita, de centro ou de esquerda façam a mesma autocrítica, porque transexuais não são chamariz para tolerância nesse caso. Eles têm que ser respeitados do mesmo jeito que todos. Ô Fefito, mas é uma bandeira que, claro, aparece muito mais nos partidos ditos progressistas, né? Nos partidos de esquerda. Embora eu concordo com você, eu acho que tem as candidaturas, você trouxe aí pra gente a afirmação de que candidaturas também acontecem em partidos de direita, partidos, digamos, conservadores. E eu me lembro, enquanto você falava, eu me lembrava que vocês lembram quando teve o discurso do Lula no palanque ali em frente ao sindicato, que as falas ali eram meio conturbadas, e a Manu foi questionada, a Manuela Dávila, que compôs a chapa com o Haddad, mas tem um racismo também dentro dos quadros de esquerda, quer dizer... Machismo. O machismo, o machismo, desculpe. Essa contradição é a do ser humano, né? Se de um lado, aparentemente, os partidos progressistas são acolhedores, e pelo que Duda Salabert fala, nem tanto assim, e na afirmação que eu recordei aqui da Manuela Dávila, também ela apontava esse machismo, né, estrutural dentro do próprio PT, na maior figura, no maior símbolo do PT. O outro lado também, né? Os conservadores ali se contradizem quando fazem uma defesa, por exemplo, religiosa, usam a religião como um ativismo, mas na ação não são tão... não têm atitudes, digamos, tão sensíveis, né? Como um religioso autêntico teria em seus olhares. Aí levantou a bola pro Caio já falar assim, deu bug na lacrosfera. Não, o Caio não veio pra explicar, gente. O Caio veio pra confundir. Hein, Caio? Vamos ouvir o Caio lacrar agora. Então, eu tava ouvindo a fala do Fefito sobre ocupação de espaços, né? A gente tá na semana da transexualidade aqui no Morning Show, né? De novo, essa pauta. Claramente, o ouvinte Japan já percebeu que o nosso produtor, Ricardo Arcon, é fascinado pelo assunto. De fato, beira aí a obsessão, né, Arcon? Então, olha, qualquer coisa... Isso, Arcon, a nossa solidariedade a você. Nós estamos aqui para te dar suporte. Sinta-se abraçado, eu ouço compreendido. sempre a voz de Deus, a minha própria. O microfone tá aberto aí. Arcon, você não está
será invisibilizado. Estamos todos com você. Vamos voltar à pauta aqui, vamos lá. Para evitar, né, que o ouvinte da PAN tenha que ler essa entrevista no Globo, aí desenvolva alguns sintomas, tipo ardência nos olhos, enxaqueca e uma certa melancolia, eu já fiz o trabalho sujo, viu, Edgar? Eu separei aqui os top 3 trechos aqui da entrevista. Lógico, eu vou queimar a largada, a melhor parte é essa aqui. Ciro Gomes já teria demonstrado interesse na filiação da professora ao PDT. Você imagina isso, Edgar? Ontem a gente falou, né? O cara tá sendo processado pela Confederação Israelita por antissemitismo. Aquela fala nojenta dele, associando a comunidade judaica à corrupção. E talvez o preconceito contra judeus ou antissemitismo seja uma das formas aí mais primárias e clichês de intolerância. E agora esse cara, o Ciro Gomes, quer pagar de desconstruidão, de defensor dos LGBTs, por favor, né? Antes de pensar em cuidar da transfobia, o Ciro, ele podia focar esforços pessoais aí em combater o machismo estrutural e pessoal. Aliás, falando nesse assunto, que eu esqueci de tocar nele ontem, eu queria saber se alguém viu alguma manifestação da deputada federal Tabata Amaral, do PDT, sobre essa fala preconceituosa do padrinho político dela a respeito dos judeus. Não, né? Porque eu chequei o Twitter dela, não achei nada. O que é muito estranho. Porque se você entra no site do TSE, você vai ver que vários judeus financiaram a campanha dela. Tem alguns sobrenomes bem famosos lá. Steinbrück, Klabin e por aí vai, né? Ela arrecadou mais de 1.200.000 reais para a campanha dela. Mas enfim, o Arcon insiste que a gente fale aí da transfobia estrutural. Aqui tem uma muito boa, que vai naquela linha da máxima casa de ferreiro, espeto de pau, sobre cotas. Aparentemente, o PSOL não implementou cotas e não socializou o dinheiro público do fundo eleitoral, né? Aqueles mais de 1,7 bilhão de reais desviados de segurança, saúde, educação para financiar partidos e suas campanhas políticas. Olha o que diz a Duda. Se o partido divulgar a média dos valores investidos em candidaturas trans e compararmos a média das candidaturas não trans, fica clara a transfobia. O valor é ínfimo. Então a gente tem a candidata Duda aqui defendendo mais dinheiro público para candidaturas trans. Não, ela está defendendo direitos equânimes, o mesmo tipo de financiamento para pessoas que pessoas cis recebem. Ela não está pedindo mais dinheiro do que os outros, Caio. Ela está pedindo para ser equiparada aos outros candidatos. Sim, logo vai ganhar mais dinheiro. Não, ou você distribui dentro do bolo que já existe, né, nem Caio? Nem deveria existir esse bolo, né? Então acho que a gente fica discutindo repartir o bolo quando o bolo nem deveria existir. É uma questão semântica importante. É dinheiro do pagador de impostos. Aí já que o Edgar trouxe aí as contradições da esquerda, né? A gente tem o nosso bug de cada dia, o bug nosso de cada dia. Ela acusou o PSOL, baseada na teoria do privilégio e numa espécie de apropriação cultural da narrativa vitimista. Olha a citação do Globo. Duda diz que o partido se apropria da luta e da identidade trans para privilegiar figuras e candidaturas já privilegiadas. Ambientalista e defensora dos animais, ela acusa o partido ainda de colocar a causa animal em segundo plano. E complementa a Duda aí, abre aspas para ela. Deixa o PSOL por não concordar com a perspectiva antropocêntrica que estrutura o partido, ou seja, o ser humano como objeto central aí de direitos e políticas públicas. Depreende-se que para ela uma lhama, né, uma lhama cuspideira, um ser humano tem o mesmo valor moral. Eu não podia discordar mais. E só para fechar, a frase final da nota dela, que também é da matéria do Globo, é a seguinte: a utopia segue viva. E esse termo ele tem uma etimologia muito legal, porque é uma justaposição, né? E o ou, ele é o prefixo de negação, e topos quer dizer lugar. Então, é um não lugar, portanto, um lugar que não existe, e olha, se Deus quiser, nunca existirá, viu, Edgar? Vamos ver pra onde vai Duda, então. Eu espero pra que qual partido? Eu espero que a Duda tenha um caminho muito feliz. Eu só queria dizer pra você aí de casa que não dói os olhos ler nenhum tipo de depoimento sobre transexuais que estão só em busca da mesma coisa que você. Viver em paz, poder pagar as próprias contas, ter os mesmos direitos e, quem sabe, ter o direito básico, sei lá, de usar o próprio banheiro. Tomara que ela pague as contas dela com o dinheiro dela e não com o meu. Tá tudo certo, Caio. Ninguém tá discordando disso. Caio? Mas sendo eleita, com 351 mil votos, ela paga como ela quiser, né? Falando do fundo eleitoral, que ela tá usando o meu dinheiro pra fazer campanha política dela. Caio, mas a minha militância é contra o fundo eleitoral. Então deixa claro que não é contra as transexuais.
Vamos girar? Pressionado por militares, o presidente Jair Bolsonaro fez ontem uma crítica direta ao escritor Olavo de Carvalho. Em nota lida pelo porta-voz da Presidência da República, Bolsonaro reconhece que as recentes declarações de Olavo não contribuem para a unicidade de esforços e consequente atingimento de objetivos propostos no projeto de governo. Outra reprimenda ao pensador radicado na Virgínia veio do vice-presidente. Aspas para o general Hamilton Mourão. Eu acho que ele deve se limitar à função que ele desempenha bem, que é a de astrólogo. Ele pode continuar a prever as coisas, que ele é bom nisso, fecha aspas. Na tarde de domingo, como a gente reportou aqui ontem, um vídeo com críticas de Olavo de Carvalho a militares foi excluído do canal no YouTube de Jair Bolsonaro. O conteúdo foi retirado após mais de 20 horas online e de ter superado a marca de 100 mil visualizações. Vamos conferir um trechinho aqui desse vídeo aqui. Solta pra gente, Murilo. Qual é a última contribuição das escolas militares à alta cultura nacional? As obras de Euclides da Cunha. Depois de então foi só cabelo pintado e voz impostada. Ah, porra! E um milico. Cagada. Esse pessoal subiu ao poder em 1964, destruiu os políticos de direita e sobrou o quê? Os comunistas. Daí os comunistas tomaram o poder. E eles vão dizer, nós livramos o país do comunismo? Não, nós entregamos o país ao comunismo. Isso eles prepararam o terreno. Vergonha na cara, confessaria o seu erro. Não, mas é só vaidade, é vaidade pessoal, vaidade grupal, né? E vaidade esotérica. Tá aí, é um trechinho do clipe. Olavo ainda atrela as Forças Armadas nesse mesmo vídeo. Ele atrela as Forças Armadas ao surgimento do PT e chama Jair Bolsonaro de mártir por aguentar os que estão ao redor dele. Carlos Bolsonaro chegou a divulgar que o vídeo estava no YouTube do pai e reproduziu o material em suas próprias redes. José Maria Trindade, mais algum novo capítulo dessa história, desse imbróglio que se estende? Bom dia aí para você em Brasília, Zé. Pois é, muito bom dia a todos. Olha, isso repercutiu muito, viu? Tanto politicamente como administrativamente. É que o grupo militar que está na presidência da República, ele é muito ali cartesiano, ciente das suas funções e lida ali com a política de uma maneira um pouco distante. Esse tipo de debate acaba provocando uma reação muito forte. Há notícias de que o presidente Jair Bolsonaro foi procurado pelos militares dizendo que declarações assim provocam divergências entre os próprios integrantes do governo. E o vídeo foi publicado na conta do presidente Jair Bolsonaro, no canal dele. A indicação ali é de que o filho Carlos Bolsonaro, número 2, detém a senha e faz ali a movimentação da conta do presidente, que aumenta ali a preocupação com esta relação. A conversa de ontem foi muito pesada, os militares ficaram irritados, viu? Dizem por aqui que foi aquela história de dizer que os militares pintam o cabelo, eles ficaram constrangidíssimos. Pegou na vaidade, aí mexeu com o brio, né, Zé? Ué? Pode criticar, mas pintar cabelo, não. Olha, Edgar, no Congresso Nacional ainda falta uma reação importante, que é do PSL, que também foi um partido agredido nesta fala do Olavo de Carvalho. Então, houve uma mexida geral. E, pela primeira vez, o presidente Jair Bolsonaro pediu o porta-voz da presidência para ler uma nota, em nome dele, evidentemente, dizendo que o Olavo de Carvalho não pode interferir no governo. A situação ficou um ponto ali de que o próprio presidente falando mal do próprio governo, dizendo que está cercado de interesses esquisitos, e de aproveitadores. Mas, na verdade, o que esconde ali é uma paranoia antiga da família Bolsonaro. É a mesma que fez o grupo se afastar do empresário Paulo Marinho, que é suplente do senador Flávio Bolsonaro. O ex-ministro Bebiano disse com todas as letras de que, a partir de um certo momento, o senador Flávio Bolsonaro e a família entendeu que o Paulo Marinho estava, na verdade, querendo assumir o mandato de senador. Ele é o primeiro suplente. E agora é a mesma coisa. Há ali, entre os aliados mais próximos do presidente, a desconfiança de que o Mourão está famoso demais, está popular demais e está desejando assumir a presidência da República. E isso pesa muito em política e o deputado Pastor Feliciano entrou com o impeachment do vice-presidente exatamente neste contexto. Quer dizer, um governo que produz a sua própria divisão
ele tem que aprender um pouco sobre política e gestão governamental, né? Certo, Zé. Ô, Caio, seria justo eu te passar agora a bola dizendo o seguinte: e aí, deu bug na mitosfera? Na mitosfera, né? É só banho, tem a tá? lacrosfera Essa e a semana mitosfera. no Keeping Up with Bolsonaro. E aí, hein? O professor Olavo é o principal incompreendido aí, né, desse cenário político. Eu acho que aqui a gente tem um conflito geracional inexorável, que é o seguinte: você tem o pragmatismo necessário ao momento presente em oposição a uma construção de futuro que necessariamente é idealizado, né? Então é o embate entre o político e o filósofo. Isso é inescapável, né? Você pega, sei lá, a máxima do Bismarck, né? A política é a arte do possível. Isso conflita diretamente com o que é a filosofia, né? Como busca pela verdade e unificação do conhecimento, para usar até uma expressão do próprio Olavo. Então, você tem valores complementares, mas que também eles são concorrentes, né? Afinal, se tem algumas coisas que a gente associa à política, a última delas é a verdade absoluta, né? Agora, eu discordo muito da nota oficial que foi expedida aí pelo governo, quando fala que críticas não contribuem, né, com o governo, e aqui eu tenho até umas aspas que diz o seguinte, falando de declarações contra integrantes dos poderes da República, nesse caso eu não posso discordar mais da manifestação oficial, porque a crítica ela faz parte, né, do processo de aprimoramento da democracia e também da fiscalização dos poderes. Agora, sobre a fala específica do general Mourão, acerca do Olavo de Carvalho, de fato, o professor Olavo, ele acerta previsões, né? A obra dele tem diagnósticos aí precisos sobre conjuntura política. Eu já confessei aqui que eu só li um livro do Olavo de Carvalho, que é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que foi editado pelo nosso colega Carlos Andreasa, com organização de textos do meu chefe, né, o Felipe Moura Brasil. E, assim, essa obra me surpreendeu positivamente pela propriedade com que faz aí o diagnóstico, a análise e a crítica, né, a conjuntura política, projetando, inclusive, décadas e décadas à frente, né, e muitas das coisas acabaram se confirmando. Eu também não entendo esse preconceito com astrologia, sabe, Edgar? Eu amo astrologia. Então, eu sou touro com Vênus regente. Inclusive, Vênus teve regente. uma amiga muito querida, encomendou um mapa astral para mim com aquela astróloga que ficou famosa por acertar as eleições do Trump, do Bolsonaro, e aí eu descobri, né, eu sou Sagitário com ascendente em Virgem, eu tenho uma lua em Aquário, que parece que é um negócio super legal. É muito bom. Parece que é. Mas é que, você gente... se relaciona com as pessoas. Mas é que, cara. gente, a astrologia Vamos lá. tá fora do âmbito político nesse caso. É tudo certo ele ser Astrólogo. astrólogo, inclusive. Mas a gente não pode negar que o Olavo tá cercado por teorias que a gente já não sabe mais nem o que é fake news e o que é verdade. Do tipo, refrigerantes adoçados com células de feto, entendeu? Olha. A gente também tem que dar o benefício da dúvida de quem critica o Olavo, porque ele está cercado por uma mitologia, digamos, excêntrica, pelas coisas que ele teria ou não teria falado, porque de verdade tem tanta coisa absurda que eu já li sobre que já tá difícil de separar o joio do trigo. Não, eu acho que, claro, independentemente das letras do Olavo de Carvalho, que o Caio destacou aqui, eu acho, Caio, aqui, se me permite, cara, os movimentos políticos são cíclicos e até bem óbvios, né? Se você observar a história recente, aí você percebe uma alternância e uma obviedade até nos movimentos que acontecem na política. Não fala assim que vão me mandar embora, Edgar. A gente Posso vive. falar uma coisa? a gente Eu vive acho um divertida essa história do Olavo de Carvalho. Você vê que sempre a gente tem um vídeo, É divertido. uma coisa maravilhosa Não, pra falar. Entretém, né, Paulinha? Entretém, Deixa mas eu- até aí, eu não sei até que ponto a gente deveria e o governo deveria ficar ouvindo tudo isso, entendeu? Eu acho divertido pro programa Morning Show continuar Olavo. Agora, pra política brasileira, aí já é Olinha, um outro lugar. me lembrou de uma frase do Roger Stone, inclusive recomendo aí o documentário Netflix para quem puder assistir, que fala o seguinte: o americano médio não consegue distinguir entretenimento de política. Ô Zé, pra gente finalizar rapidamente, olha, reconhece-se a importância do Olavo de Carvalho, principalmente nesse núcleo do governo ideológico, né? Mas quando isso entra em rota de colisão com o militarismo, afeito à hierarquia, a padrões e regimentos, a coisa pode se prolongar ainda mais, o que não é bom pro governo, né, Zé? Exatamente. O Olavo de Carvalho é realmente um pensador que faz a cabeça ali da família Bolsonaro,
tem ideias consistentes, né? E setores aqui viram a cara para ele, inclusive o PSL, dizendo que ele é um filósofo autoproclamado, vários jeitos, vários estilos. Mas, na verdade, ele fez, sim, a cabeça da família Bolsonaro e deu ali um escopo muito elevado ao pensamento da família, inclusive dos filhos. Não há mais como separar. Agora, o que se prende aí nesse episódio é o seguinte: o Caio tem toda a razão, é preciso na democracia conviver com críticas. Só que essas críticas são internas, quer dizer, o governo fazendo críticas dele mesmo, fazendo divisão. É isso que é o estranho, é isso. Porque críticas externas, elas existem. Agora, internamente, criticar, eu me lembro do jornalista Carlos Chagas falando de Getúlio Vargas, que num determinado momento disse: esse governo anda tão mal que até eu tenho vontade de falar mal dele. Então, é mais ou menos assim. Ô Zé, eu concordo plenamente com você. O problema e o diferencial é que essas críticas vêm publicamente com 100 dias de governo. Quer dizer, é o momento e a forma, né? Momento e forma inadequados, né, Zé? Obrigado pelas palavras, Zé. Bom trabalho para você aí em Brasília. Um abração. É isso. Muito bom dia a todos. Som na caixa agora, hein? A gente tá ouvindo aí o California, trecho a introdução de California Uberales, do Dead Kennedys, da banda Dead Kennedys, que tá envolvida numa polêmica e foi jogada numa polêmica, né, Paulinha? Agora a banda vem pro Brasil para algumas apresentações aqui entre Uruguai, Paraguai e aqui no Brasil, né? Isso. E tem uma polêmica aí, por quê, hein, Paulinha? Por causa de um pôster, Edgar. Um belo pôster dessa turnê. Um cartaz. O cartaz da turnê do Dead Kennedys aqui no Brasil, entre 23 e 28 de maio. Essa turnê comemorando os 40 anos de história da banda. Foi lançado esse cartaz pela EV7 Live, que é a empresa que está trazendo os caras pra cá. Um cartaz assinado pelo artista Cristiano Soares. Se você tá vendo pela internet, você tá podendo aí apreciar a imagem. Descreva, se você não Paulinha. estarei descrevendo agora. Uma familhinha brasileira, Edgar, todos com cara de palhaço, usando uma camisa da seleção e portando armas, Edgar. Como pano de fundo, uma favela que pega fogo e tanques de guerra pilotados por palhaços bozo, Ed. Tem também um balãozinho ali fazendo uma paródia a uma frase do filme Apocalipse Now. Vocês se lembram que em Apocalipse Now eles diziam, o cara dizia assim: I love the smell of napalm in the morning. E tudo explodindo, né? Maravilhoso, tipo, na guerra. E a frase colocada no cartaz diz assim, o seguinte em português, né? Eu amo o cheiro de pobres mortos pela manhã. Esse pôster foi feito pelo desenhista alagoano Cristiano Soares a pedido da EV7, que é a empresa produtora do show. Ele até falou com o UOL sobre a repercussão desse pôster. Aparentemente, eles não esperavam tamanha repercussão, não sei como, né? Porque a gente vê que o pôster dá aí as suas cutucadas. E o próprio artista, que já fez imagens pro L7, Pennywise, pro Ratos de Porão, disse o seguinte, não é uma crítica explícita ao Bolsonaro. O bozo é uma alfinetada, mas eu queria mais criticar o estereótipo de classe média brasileira que adotou a cultura do armamentismo, que louva armas e acha que é possível resolver tudo na base da bala, que acha que o exército deve cuidar da segurança pública, disse Cristiano Soares, o autor aí do pôster, para o UOL. E aí, a Dead Kennedy resolveu se pronunciar, porque foi publicado isso, aí gerou essa repercussão, aí tiraram o pôster. Foi publicado, inclusive, nas mídias da banda. Exatamente. Aí depois foi tudo retirado. E nas mídias sociais, no Facebook do Dead Kennedy, eles colocaram ali um manifesto dizendo o seguinte, chegou ao conhecimento do Dead Kennedy que um pôster foi lançado para promover os shows que serão realizados no Brasil. Esse pôster foi produzido pelo promotor do show sem o conhecimento da banda e não foi autorizado. O Dead Kennedys é uma banda de punk norte-americana icônica, conhecida pelas suas declarações políticas e que assume uma forte posição antifascista e antiviolência. Porém, a banda sente que não pode presumir que sabe o suficiente sobre situações em outros países para comentar suas políticas específicas.
O pôster que foi lançado não reflete uma declaração ou uma posição política do Dead Kennedys. A mensagem da banda tem sido, e ainda continua sendo, incentivar que todos pensem por si mesmo e não dizer para eles o que eles devem pensar. Então tá aí, foi publicado e depois também retirado esse informe. Depois dos 50 minutos também foi retirado. Então ficou a polêmica e a imagem vem sendo repassadas aí por pessoas que têm críticas à administração Bolsonaro, como se fosse exatamente algo feito para isso, Edgar. Sabe o que eu acho que rolou toda essa confusão? Porque esse é o imaginário forjado dentro do Dead Kennedys pelo seu mentor, pelo seu criador, que é o Jello Biafra. O Jello Biafra fundou a banda, um cara ativista político desde sempre, foi candidato à prefeitura de São Francisco, onde a banda se formou em 78, e a banda tem esse sarcasmo, tem essa visão crítica ácida ao que chama de hipocrisia da burguesia liberal, aos fanáticos religiosos, aos neonazistas, aos fascistas. Isso é um emblema e é um rótulo que ficou muito forte na imagem do Dead Kennedys. Acontece o seguinte, da formação original, se eu não estou enganado, dessa formação que vem, só o guitarrista é o East Bay Ray que faz parte da formação original. O Jello Biafra não está mais na banda. Muito provavelmente, ele, informado sobre a política mundial, até porque ele tem informação nessa área, teria esta visão crítica. Mas é louco, porque quem fez foi um outro artista, que nem a banda, né? Então, tomando por base o que ele escreveu e fez... O discurso da banda ao longo dos anos. O discurso da banda ao longo dos anos. Ele imaginou que isso casaria com o discurso da banda. Esse ilustrador que fez é fã do Dead Kennedys. Cristiano Soares. Então ele agiu fazendo um cartaz com o que ele imaginava que a banda fosse endossar. Só que aí vem o comunicado que eu acho lúcido. Olha, a gente tem que saber... ter legitimidade para falar de um assunto que esses integrantes que estão, talvez não tenham e não queiram carregar isso adiante. Ou então, mesmo por isso não que tem deu essa informação polêmica. suficiente para aquela velha história Exato. mesmo do Roger Waters. Com quem que ele anda conversando para classificar o Brasil assim ou assado, né? Sim. A questão pra mim é por que esse cartaz incomoda tanto. Eu consigo entender porque muita gente fica incomodada com esse cartaz. Mas não há nenhum fundinho de verdade, assim, uma provocação nele? Será que a gente não tem, de fato, uma burguesia nesse país? Eu odeio usar essa palavra, que fica parecendo que eu tô aqui de DCE, né? Falar burguesia. Mas não é. Será que O a gente artista mesmo definiu como a classe média. Será que a gente não tem uma classe média que, de fato, tá se armando cada vez mais e, de fato, acha que o problema tá nas classes mais... menos abastadas, nas classes mais pobres? Será que as pessoas não acham que a violência tá ali, concentrada única e exclusivamente naquela faixa social, quando ela pode ser, inclusive, gerada pelas classes mais altas e casos de corrupção e etc.? Eu não sei, assim, de verdade. Como uma banda punk, eu não vejo algo tão chocante nesse cartaz. Eu acho que bandas punk já fizeram coisas muito mais chocantes que isso. Eu acho que o brasileiro também tá num momento de hipersensibilidade muito bem justificado, porque tem muita treta acontecendo nesse país. Mas eu acho que a oportunidade agora não é tipo só de condenar o Dead Kennedys, é pensar por que esse cartaz incomoda tanto. Fere seu patriotismo, é só isso? Ô, Fefito, eu tenho amigos punk raiz, assim, e aí a grande crítica a isso é porque os ingressos estão caros. E na verdade, quem vai poder... Não faz muito sentido. Quem vai poder ir no show do Dead Kennedys... Pessoal armado, com cara de palhaço. É tipo a playboyzada, segundo eles, entendeu? Aliás, eu vou fazer a menção aqui ao grande Paulinho Marchetti, que da seminal Filhos de Mengele, a banda punk brasiliense do Paulinho, e ele fez esse comentário que eu achei muito pertinente. Pô, o Dead Kennedys com o ingresso mais barato a 200 mangos, meu, vai ser difícil. Olha, o Caio gosta de rock, mas eu não sei se o Dead Kennedys estaria entre os favoritos da casa, Caio. Assim, entre o punk, eu fico mais com os ingleses aí do Sex Pistols, né? Aliás, com quem ele brigou, ele não é britânico no caso, porque o Jello Biafra teve tretas homéricas com os caras do Exploited, porque os caras tinham visões fascistas, tal, então eles tinham esse atrito. Embora o Dead Kennedys tenha sido forjado no punk inglês, misturando e dando aí, talvez, a origem a esse gênero que é o hardcore, né? Nessa coisa mais urgente e tal. Mas eu acho que você trouxe bem aí à tona a contradição essencial, né? O socialismo do Dead Kennedys dura até a precificação do ingresso. Quando eu vejo esse cartaz, né? A gente acabou de fazer aqui uma apologia à crítica democrática
burocrática. O problema da crítica é quando ela é completamente descolada da realidade, né? Você vê a frase, né, parafraseando aí o filme famoso, né? Eu amo o cheiro de pobres mortos pela manhã. O governo de turno, né, a atual administração, ela é anti-establishment e anti-elitista. Na verdade, ela é bem popular. E aí, descrevendo para o ouvinte que não tem oportunidade de nos acompanhar pela internet, os tanques de guerra aqui desse pôster, eles têm a bandeira brasileira, né? E também carregam bandeiras de alusão nazista com um cifrão no lugar da suástica, né? As camisetas da seleção que a família Bozo está vestindo, ao invés do logotipo, tem um crucifixo, né? Então a gente percebe que esse artista, o Cristiano Soares, ele não refletiu a alma da classe média. O que ele fez foi sim refletir os seus próprios preconceitos sobre a classe média, meio na linha aí da filósofa petista Marilena Chauí, lembra? Eu tenho horror à classe média é tudo que tem de obtuso, tudo que tem de ignorante. Pois é. Eu acho que a classe média, pelo contrário, é a reserva moral desse país, né? A classe pagadora de impostos que fica esmagada aí entre aquela elite, né, de piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político e toda a massa que é vítima do assistencialismo do Estado. Então, pelo menos eu fico feliz de saber que a banda não se envolveu aí nesse lamentável cartaz e deu uma declaração muito sensata. Não estudei, não vou comentar. E vamos ver como é que ficam agora. As pessoas agora podem ter até gerado uma curiosidade para quem nunca ouviu o som da banda e até o show, né? Baixaram a discografia inteira. Vamos lá, agora 10 horas 39 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. 1º de maio de 2019, um dia para ficar marcado na memória e no coração. O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, será palco de uma grande homenagem ao ídolo Ayrton Senna, morto em 1º de maio de 1994. Lá se vão 25 anos sem o piloto. Mas como era a vida do brasileiro com ele, nos tempos do Senna? Porque o tricampeão de Fórmula 1 fazia dos nossos domingos um momento tão especial e vibrante. As respostas a gente encontra na reportagem do grande Alex Ruff. São 25 anos sem Ayrton Senna nas pistas, mas bastaram apenas 10 para uma carreira meteórica e intensa para que o brasileiro chegasse no Olimpo do automobilismo mundial. Desde a sua estreia na Fórmula 1 em 84, o Senna já mostrava que não estava ali para ser coadjuvante, mesmo dividindo o grid com grandes protagonistas do espetáculo, como os campeões Niki Lauda, Alain Prost, Nelson Piquet e Nigel Mansell. Seu primeiro cartão de visita na Fórmula 1 seria entregue nas ruas de Mônaco com um show de pilotagem na chuva com a desconhecida Toleman. E só não venceria aquela prova porque Jean-Marie Balestre, presidente da FIA, encerraria a corrida antes do final para favorecer o piloto francês Alain Prost. Ayrton Senna era um obstinado não só pela vitória, mas também pela perfeição. Venceu 41 corridas, subiu 80 vezes ao pódio e cravou 65 pole positions, conquistando 3 títulos mundiais em 88, 90 e 91. Tirava o nosso sono nas madrugadas do GP do Japão e da Austrália e nos acordava mais cedo naquelas inesquecíveis manhãs de domingo. Com o maior carro da história da Fórmula 1, levavam no seu cockpit 200 milhões de brasileiros para disputarem junto com ele a freada com Prost no GP do Japão em 90, para dificultar a vida de Piquet em 89 na Hungria e para segurar o Nigel Mansell nas ruas de Mônaco em 92, quando o brasileiro chegou na sua 5ª vitória nas ruas do Principado e se igualar a Graham Hill e no ano seguinte para ser coroado como rei de Mônaco com 6 vitórias no quintal da família Grimaldi. Indiscutivelmente, o piloto mais rápido de todos os tempos teria na sua carreira a mesma velocidade meteórica de grandes ídolos do passado. Foi assim com os 8 anos de Beatles, que revolucionaram a música pop de 62 a 1970, James Dean, que em apenas um ano revolucionou o estilo de uma geração, e Elvis Presley, que também no auge da sua carreira deixou os palcos. Mas seria apenas esse efeito James Dean responsável para que Ayrton Senna recebesse pela BBC e pela revista Autosport inglesa o título de melhor piloto de todos os tempos?
Nada disso. Antes mesmo do nosso tricampeão mundial deixar as pistas, a Fórmula 1 assistia à invasão de um verdadeiro exército de jornalistas brasileiros para a maior cobertura já vista na história de um piloto. Éramos 21 jornalistas das mais diversas mídias de imprensa do Brasil presentes em todas as provas do calendário. Por que então esse efeito, essa comoção tão grande e o que levava tanta gente a se identificar com aquela imagem do capacete amarelo que até hoje é reconhecido globalmente como o maior símbolo de motorsports do planeta? O brasileiro não cultua o esporte, cultua o super-herói. E Ayrton Senna era um super-herói que vencia corridas. Com a capa de super-herói, salvou o piloto Eric Comar durante os treinos do GP da Bélgica de 92 e sem ela, venceu pela primeira vez o GP do Brasil em 91, com apenas a 5ª marcha, submetido a um esforço físico sobrenatural para cruzar a linha de chegada em primeiro. Com o dedo apontado para cima, atribuiu a Deus a sua primeira vitória na frente de sua torcida em Interlagos. Sem forças, precisou de ajuda para sair do carro e depois para erguer a taça de campeão no pódio. Naquele momento, o super-herói mostrava para os seus fãs a sua fragilidade e que, como qualquer ser humano, precisava lutar muito para atingir os seus objetivos. Levantou literalmente a bandeira brasileira nas suas conquistas e, junto com ela, a esperança de um povo ávido por realizações profissionais e pessoais que se identificavam com Ayrton Senna naqueles momentos mágicos das manhãs de domingo. Uau, que legado, hein, meus amigos? Para falar sobre o tio e o Senna Day Festival 2019, tá aqui com a gente no estúdio do Morning Show a Bianca Senna, que é diretora de branding do Instituto Ayrton Senna, uma das maiores organizações não governamentais do Brasil. Bianca, obrigado por estar com a gente nessa manhã especial, viu? Obrigada a vocês por me receberem aqui. Olha só, vamos por onde a gente começa, né? Tanta coisa, vendo essa matéria do Rufo. Aliás, Rufo vai acompanhar a gente também nesse papo. Nada melhor do que um conhecedor do assunto e da carreira do Ayrton Senna em Rufo para estar com a gente nesse momento. Obrigado, viu? Foi um privilégio participar de tudo isso e estar aqui com vocês também, meu amigo. Vamos lá, você já deve ter visto muita reportagem desse tipo aí, né? Esse tipo de coisa ainda mexe com as suas emoções. Não sei se eu tentei disfarçar, mas enquanto passava a matéria eu dava uma olhadinha de soslaio, assim, pra ver como é que você tava. Então, esse tipo de coisa ainda te toca o coração? Como é que é pra você ver uma matéria como essa e recordar um pouco da carreira do seu tio Senna? É sempre gostoso poder relembrar e ver, né, ele em foto, em vídeo. Bate uma saudade grande, assim, mas é muito gratificante, né, poder... Primeiro, ter conhecido ele, ter tido a oportunidade de estar perto dele por bastante tempo e, segundo, de poder trabalhar com a imagem dele, né? Trabalhar dentro do Instituto, trabalhar com a imagem dele, trabalhar para que a gente consiga perpetuar essa imagem e realmente fazer com que as novas gerações possam conhecer, né, o que foi o Ayrton e os valores dele, principalmente. E trabalhar no Instituto, que foi o sonho dele, né? Então, assim, pra mim, tudo isso estava passando na minha cabeça enquanto estava passando a matéria. O que mais é empolgante pra você nesse aspecto? De montar a estrutura, de ver acontecer, de trazer ali os tópicos para que o público tenha contato com as ações e as predileções e os caminhos deixados aí pelo Senna. O que mais te empolga por estar à frente desse projeto? Eu acho que o que mais me empolga é ver o quanto as pessoas ficam felizes e quanto elas ficam emocionadas quando a gente fala sobre o Ayrton, quando a gente faz homenagens para ele, como, por exemplo, né, o Senna Day. Então, o que eu gosto mais é ver realmente a reação das pessoas, o quanto as pessoas são abertas, o quanto as pessoas sentem saudade, o quanto as pessoas gostam quando a gente fala do Ayrton. Bianca, queria que você contasse como que era o Ayrton em família. Porque a gente sabe muito do esportista, né, do atleta que ele era, dessa história, dessa obstinação dele pela perfeição. Como que era o Ayrton em família? O Ayrton em família era bem diferente dele nas pistas, né? A gente costuma ser um pouco diferente no trabalho e na vida, né, pessoal, mas ele era bem diferente. Acho que o ambiente da Fórmula 1, não sei se vocês viram aquela série de Netflix que está passando agora, né, que fala dos pilotos, né, da Fórmula 1 o ano passado e tudo mais. Vocês vão ver que é um ambiente muito hostil, um ambiente muito difícil, é um ambiente com muita pressão.
E então, assim, ele acabava tendo que colocar uma casca, né, uma armadura para poder estar dentro daquele lugar que mostrava um outro Ayrton. Dentro de casa, ele era brincalhão, ele era super carinhoso, ele era muito atencioso, generoso, ele era muito família, estava sempre com a família, sempre que ele podia, ou a gente ia para né, estar com ele onde ele estava, ou ele vinha para o Brasil para poder estar junto com a gente. Então, ele realmente fazia muita questão de estar próximo das pessoas que ele amava. E ele gostava de dormir bastante, dormia bastante. Acho que é da minha família, é isso que a gente gosta de dormir bastante. Quantos anos você tinha, Bianca, quando o Ayrton morreu? 14. E qual a sua lembrança mais emocionante, assim, dele? A coisa que você sempre lembra, quando você pensa nele, a primeira coisa que te vem à cabeça? Nossa, é difícil, porque depois de começar a trabalhar com ele, são milhões de coisas que passam na minha cabeça ao mesmo tempo, né? Mas, assim, pessoalmente, lembrando da minha infância e tal, o que eu mais lembro é quando a gente ia pra Angra junto, a gente passava um mês lá, né, ele de férias, entre aspas, né? Porque tava sempre meio que trabalhando, resolvendo as coisas do carro e tudo mais, fechando os contratos pra temporada seguinte. Mas era muito legal porque, por exemplo, ele gostava muito de fazer brincadeira, brincadeira que eu achava sem graça, mas ele achava muito engraçado. Que era, por exemplo, a gente tinha uma área de buffet onde ficavam as comidas, né? E todo mundo se servia, ia até o buffet se servir e voltar para comer. E aí, enquanto a gente tava fazendo isso, a gente era tudo cotoco, né? Tudo criança. Ele pegava, enchia um monte e colocava, tipo, pimenta no garfo, em volta do copo, entendeu? Enquanto você tava lá servindo. Porque daí, quando você voltava, você começava a comer e começava a arder a boca. Aí você pegava água, tomava. E ele dava risada, ele adorava Traquinagens. fazer isso. Só uma molecagem mesmo. Vai lá, Rufo. Bianca, na pista a gente via um Ayrton muito determinado, muito focado, obstinado, como eu falei antes, pela perfeição. Mas fora da pista, a gente teve a oportunidade, alguns jornalistas, de ver um cara muito descontraído, como foi com o Berger, você deve conhecer a história, levantou o helicóptero de Montreal e, para sacanear o austríaco, companheiro de equipe, ele jogou a pasta, a mala, a case do Berger pelo helicóptero, jogou fora. Foi o oposto, na verdade. Quem fez isso foi o Berger com o Ayrton. O Ayrton tinha comprado, que o Ayrton gostava... Ele tinha achado uma mala que era feita, sei lá, de... Um negócio que subia até a elefante em cima, a mala não quebrava. E aí, é verdade, tipo, a propaganda era um elefante em cima da mala. E aí ele tava assim, né... Tava super feliz com a tal da mala. E aí o Berger resolveu tirar um sarro dele e pegou e jogou a mala do helicóptero. Falou, bom, a mala vai quebrar. Era de fibra carbono, mano. Hoje tem o Kevlar, mas na época era o fibra carbono. Isso. E aí, quando o comissário de bordo lá chegou com a mala, né? O Ayrton pegou e falou, o que aconteceu, né? Porque ele não viu que o Berger tinha jogado a mala. Sim. Viu que tinha aberto, mas não tinha entendido o que era. Aí a mala tava intacta. Aí o Berger ficou pé da vida, né? E o Ayrton, tipo, olha que maravilha. Também falei que a minha mala era uma maravilha. Aí, quando abriu a mala, tava tudo estourado, né? Todas as canetas, tudo tava... Então, assim, a mala tava intacta. O que tava dentro daí... nem tanto, né? Então, e o que eu queria alinhar com essa tua posição atual, essa função atual, é como o Ayrton tinha esses dois lados. Para você que vivenciou 10 anos intensos da vida do Ayrton, ou seja, de 4 anos até 14 anos de idade, como que você troca esse mindset seu? Que hoje você cuida da imagem do Ayrton no Instituto, você que entregou para o Papa o busto do Ayrton Senna. Como que é isso, de separar esse emocional que você tem, essa carga dentro de você, e para ser a profissional que cuida da imagem do Ayrton? Eu acho que não dá para separar. Na verdade, o que eu uso são os valores, né, e os princípios da minha família que estavam muito intrínsecos no próprio Ayrton, né? Esse desejo pela perfeição, trabalho em equipe, ter humildade, ter determinação para fazer as coisas. Tudo isso é o que eu uso no meu dia a dia para o meu trabalho e para minha vida. Então, para mim, as coisas estão muito interligadas. Para mim, tudo que eu faço pelo Ayrton, tudo que eu faço pela imagem dele, tem que estar perto ou chegar à perfeição. Como eu sou perfeccionista, nunca chego à perfeição, porque eu sempre acho que dá para fazer mais um pouquinho. É de família, então. É de família. Então, acho que é um pouco isso. É o meu jeito de tirar o emocional que não tem peso para um emocional que eu consigo usar a favor, né, do meu trabalho.
Bianca, falando sobre a imagem pública, então, do Ayrton Senna, a gente sempre comenta aqui a importância do herói para a moral nacional, né? Nós somos um povo muito carente de heróis. E, lógico, os heróis não são perfeitos, né? Eles se formam aí durante a jornada, mas eles têm aí o caráter forjado a ferro e fogo. E eu acho que a gente pode falar com razoável segurança que o Ayrton Senna foi o último herói nacional unanimemente reconhecido. Mas eu queria saber, você que teve um olhar próximo, para você, seu tio foi um herói? Então, é engraçado isso, né? Tipo, eu comecei a ter mais... entender mais o quanto o Ayrton representa para as pessoas depois que eu comecei a trabalhar com ele. Até a morte dele, até eu ficar um pouco mais velha, para mim ele era meu tio, sabe? Acho que a primeira vez que eu tive contato com realmente as pessoas gostam muito dele foi no enterro, porque quando a gente estava, né, no cortejo indo pro cemitério, tinha muita gente na rua, né? Muita gente chorando, muita gente com placa. E aquilo me chocou um pouco, porque pra mim ele era meu tio. Foi uma mobilização nacional, né? Eu lembro que me liberaram do colégio, me decretaram feriado praticamente. Então acho que pra mim demorou pra cair a ficha, e é muito legal quando você pensa que fazem 25 anos que ele não tá aqui com a gente, e que as pessoas têm esse carinho e esse amor por ele até hoje como se fosse ontem, entendeu? É muito, muito interessante. A gente está aqui com a Bianca Senna, ela que é do Instituto, Branding, diretora de Branding do Instituto Ayrton Senna. Eu quero saber sobre o Senna Day Festival. Acho que todos os ouvintes, espectadores aqui do Morning Show querem saber. A gente já retoma esse papo para ter detalhes aí das atrações, como vai ser esse 1º de maio, que vai acontecer em Interlagos, nesse dia todo dedicado ao grande ícone, ao grande piloto brasileiro Ayrton Senna. Daqui a pouquinho. Agora 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. A importância da reforma da Previdência. A Jovem Pan está exibindo todos os dias depoimentos de entusiastas da reforma. Agora a gente vai ouvir o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. É super importante para que o Brasil possa se desenvolver com solidez, receber investimento estrangeiro, saber que pode saldar as suas contas no futuro. Isso traz um barateamento dos investimentos estrangeiros, investimento para o público brasileiro. Vai melhorar a condição de todos, fazer justiças e, acima de tudo, eliminar privilégios. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Eu encorajo você a entrar nessa reflexão, nesse debate proposto pela Jovem Pan através da nossa linha especial para o assunto Previdência. A reforma da Previdência é 11 97465 1630. Vamos em frente. A gente está aqui no estúdio hoje recebendo a Bianca Senna, sobrinha do grande ícone do esporte brasileiro, do automobilismo brasileiro, Ayrton Senna. Agora eu quero falar do Senna Day Festival. Quais são as atividades que vão acontecer, que vocês vão oferecer para o público, para o amante, né, do Ayrton Senna, para o grande fã do Ayrton Senna? O que vai ter lá nesse domingo, desde cedo em Interlagos, num lugar também já todo especial para o próprio Ayrton, né, Bianca? O que vai ter nesse Senna Day Festival? Então, nossa ideia foi tentar reviver o que a gente vivia nos domingos de manhã, né? Aquele momento em família, aquele momento de antecipação, aquele momento de emoção e de felicidade. Então, a gente quis recriar isso através de um evento no dia 1º de maio, que é o dia, né, do acidente, porque a gente no Instituto, a gente acredita que a gente tem que comemorar o legado, né? Sim. Porque o Ayrton não está aqui com a gente hoje, fazem 25 anos que não está, mas ele está através das crianças e dos jovens, ele está no coração de muita gente, e ele está nos valores que a gente tem que ter na vida para poder se desenvolver, né? Então, a gente decidiu então fazer esse evento. É um evento para a família mesmo, então é para levar criança, para levar adolescente, é para levar adulto, para levar velhinho. Tem coisa para todo mundo fazer. E é um grande festival onde a gente vai ter um festival que a gente chama de festival de esporte, de música e de motor, que são as 3 coisas que o Ayrton mais gostava, né? Sim. Então a gente começa com corrida e caminhada no autódromo. Então quem não teve ainda a oportunidade de poder dar uma volta aonde os carros passam, vão poder fazer isso. Agora, normalmente a gente tem uma corrida que chama Ayrton Senna Racing Day, mas que daí é só corrida. Dessa vez a gente incluiu andada também, Sim. caminhada também.
Vamos ter uma corridinha do Seninha também, que daí é para as crianças de 3 a 12 anos, são distâncias menores, né? E a gente vai ter, ao longo do dia, vários eventos dentro do mesmo evento. Então, a gente vai estar tendo baterias de kart no kartódromo, vai estar tendo como é que chama? Um treino da categoria cadete lá. Então, a gente vai fazer uma corrida especial, que vai dar prêmio para quem ganhar essa corrida, né, por conta do Sena Day. Vamos ter um Endurance também, com celebridades, artistas e pilotos. O Sérgio Sete está vindo diretamente da Europa para poder andar numa McLaren Senna, que é o nosso carro, que vai fazer hot lap ali também depois que acabar as corridas e caminhadas. Gente, que é hot lap? Hot lap é volta rápida. Tá, obrigada. Então vai fazer voltas rápidas lá e o Cacá Bueno também. Vamos fazer voltas rápidas com algumas pessoas. Vamos ter música. E aí a ideia foi a gente fazer uma coisa bem eclética, que fosse desde para criança até para adulto, né? Então a gente vai começar com um line-up para criança, que a gente começa com o Tiqueque. Paulinha deve conhecer, né? Tem filho pequeno. Vamos ter o Universo Kazu e o Pedro Miranda, que eles vão fazer uma parte da manhã. Depois a gente vai começar com o DJ. Depois entra com uma série de homenagens ao Ayrton, que a gente vai permeando, então, as facetas do Ayrton, tanto do ponto de vista piloto, ídolo e homem. E aí a gente vai ter várias surpresas ao longo desse percurso até às 6 horas da tarde. Então a gente tem o Daniel, o Léo Chaves, vamos ter a Daniela Mercury, vamos ter o pessoal do Baile do Bem, vamos ter também o Klaus e a Vanessa, a Carmen Monarca, que vai fazer um medley de músicas diferentes. E aí a gente vai ter, ao longo desses shows, algumas homenagens pro Ayrton de formas diferentes. Então, através de vídeos, através de depoimentos, através de surpresas que eu não quero falar. Sim. Então, e além de tudo, vai estar tendo, durante o evento, vai ter coisa para criança fazer, tipo cineminha, vai ter infláveis, parque de infláveis. Enfim, vai ter um monte de coisa para todo mundo fazer ao longo do dia, para todos os gostos e formas. Vai ser bem legal. Ó, então, no dia agora, primeiro... E os ingressos? Os ingressos compra pela ticketsforfun.com.br. São vários tipos de ingresso. Então, para quem quer correr e caminhar, tem um tipo de ingresso que ganha kit, né, de camiseta, boné. E também tem o kit o kit Arena, que é para você poder ir participar de todo o evento, tirando... É a partir das 10 do dia todo? Das 9 até as 6 da tarde. Das 9 da manhã às 6 da tarde em Interlagos, Autódromo de Interlagos. Bianca, a gente está falando de Interlagos, estava falando aí de hot lap, de corrida, e eu estava aqui pensando... Eu me dei conta de que o brasileiro não acompanha mais a Fórmula 1 como acompanhava antes na época do Senna, né? Por que você acha que isso aconteceu? Por que a gente não tem mais o hábito de ver Fórmula 1? E a sua família continua acompanhando Fórmula 1 mesmo depois desse trauma? Eu, na Teu verdade, irmão é piloto, né? Meu irmão é piloto, eu fui empresária dele até alguns anos atrás. Então a gente acompanhava a Fórmula 1 porque ele queria estar na Fórmula 1 e depois ele entrou na Fórmula 1. Mas depois que ele saiu, a gente parou também de acompanhar. Na verdade, pra mim, nunca foi uma coisa que eu gostei de ficar assistindo corrida, mas, enfim, era meu trabalho, né? E eu acho que o brasileiro parou de assistir. Não acho que parou de assistir, mas diminuiu. Primeiro porque não tinha nenhum brasileiro, né, que estava conseguindo ter a performance que o Ayrton tinha. E agora nem tem piloto, né? Agora o Sérgio Sete é o único que a gente tem, né, na Fórmula 1. Então eu acho que também é a falta de representação do nosso país na Fórmula 1, né? Faltava alguém tão bom quanto o Senna, é isso? É verdade. Eu acho que sim, mas é porque, como diz o Ayrton, né, brasileiro só assista título se for de campeão, né? Então é difícil, ninguém gosta do segundo lugar aqui no Brasil, né? Então não é fácil agradar, mesmo tendo bons resultados como o próprio Rubinho tinha, né? Sim, olha, eu me uso como parâmetro, me permito usar, porque é o seguinte, eu não sou necessariamente um amante, já falei pro Rufo isso, do esporte em si, mas eu acordava de madrugada
para ver a corrida, porque eu queria ver o Ayrton Senna. O Ayrton Senna era uma esperança, era um momento de alegria, era essa coisa da reunião da família. Quer dizer, é um momento que eu tô aqui fazendo um testemunho, mas eu acho que vai estar muito impregnado nesse dia que vocês estão propondo aí pro fã do Ayrton Senna nesse 1º de maio, no Senna Day Festival, que acontece, repito, aqui no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, como disse a Bianca, a partir das 9 da manhã, seguindo com uma programação variada até às 6 horas da tarde, né? Eu acabei esquecendo de falar que vai ter uma exposição, e esse ano vai ser uma exposição com itens originais inéditos, que a gente nunca teve, mas também a gente fez uma junção com itens dos próprios fãs, que eles têm coisas originais, e a gente fez uma curadoria, então vai ser uma grande exposição com coisas tanto dos fãs quanto nossas. Ótimo. Vai ser bem legal. Vai ser uma festona. Obrigado, viu, Bianca? É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigada a vocês. Agora, 11h15, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. O assunto agora é cultura. A nova Lei Rouanet terá teto de R$1 milhão por projeto. As informações com a repórter Natasha Mazzaro. O Ministério da Cidadania anunciou mudanças na Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o ministro Osmar Terra explicou as novas regras. O limite para a captação de recursos vai baixar de 60 milhões para R$1 milhão por projeto. O valor máximo recebido por empresa do setor cultural também vai diminuir de 60 milhões para R$10 milhões. Isso significa que, por ano, somando todos os projetos, uma única empresa não poderá receber mais do que esse teto estabelecido. Os projetos classificados como festas populares terão um limite maior de captação, o equivalente a R$6 milhões. As mudanças na Lei de Incentivo à Cultura, que deixará de ser chamada de Rouanet, visam aumentar o acesso dos brasileiros à cultura, como explica o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Os brasileiros que estão cansados de ouvir falar dos abusos no uso dos recursos da Lei Rouanet, podem ter certeza que isso está acabando. Vamos enfrentar a concentração de recursos públicos beneficiando poucos. Nossa nova lei de incentivo vai aumentar o acesso da população brasileira à cultura, especialmente para as pessoas mais pobres. De acordo com o ministro, os projetos beneficiados pela Lei de Incentivo à Cultura deverão oferecer de 20% a 40% dos ingressos de graça para famílias de baixa renda. Os produtores também serão obrigados a promover ações educativas nas escolas ou na comunidade com a ajuda das prefeituras. Osmar Terra ressaltou que as mudanças possibilitam uma maior fiscalização na aplicação da lei. Que estamos passando a limpo o que ficou para trás. Criamos um comitê específico para fazer um pente fino nas prestações de conta da cultura, do esporte e do desenvolvimento social. Daqui para frente, as prestações de conta da Lei de Incentivo à Cultura serão feitas praticamente em tempo real, pela internet, com mais rigor, mais agilidade e mais transparência. O ministro explicou também que haverá editais focados no incentivo à cultura regional, fora do eixo Rio-São Paulo. Nesta segunda-feira, durante entrevista ao programa Pânico, aqui na Jovem Pan, a atriz Ingrid Guimarães defendeu a revisão da Lei Rouanet. Para ela, há muita desinformação em torno do funcionamento do incentivo. Eu acho que as pessoas, elas demonizaram a Lei Rouanet sem saber a importância que ela tem. Eu acho que a gente tem que melhorar a lei, eu acho que tem algumas falhas sim, e eu acho que o pequeno artista, ele fica um pouco desprezado, porque as empresas não querem botar dinheiro em quem o artista é desconhecido. Eu fui essa artista e vivi isso, mas não é o caso de acabar com a Lei Rouanet. Segundo Ingrid Guimarães, se os recursos da lei deixassem de ser oferecidos, a cultura pararia no Brasil. Criada em 1991, a Lei de Incentivo à Cultura autoriza produtores culturais a buscar investimento privado para financiar projetos. Em troca, as empresas podem abater até 100% do valor investido no imposto de renda. Tá aí, o Caio, acho que a Ingrid Guimarães, aqui no trecho que a gente pôde ouvir aí, ela sintetiza muito bem isso, toca num ponto bem frágil da lei, que era o ponto a ser criticado da lei mesmo, porque a lei, inegavelmente, é uma lei boa, uma lei que se presta a fomentar a cultura, não pode ser ruim, né? Sim. São três, a gente já fez aqui uma crítica muito parecida a essa da Ingrid, que é pertinente. São três mudanças essenciais. Primeiro, é relacionado a teto,
né, dos projetos e também do valor de captação das empresas, o produto cultural em si, né, portanto a contrapartida social, só para dar ideias, ingressos populares, eles saem daquela faixa de R$75, passa a ser R$50 e não só isso, tem a gratuidade, né, de ingresso que sai de 10% e vai para 20% e 40%. Sim. E tem um aspecto simbólico também que é a mudança do nome da lei. Né? Então, ela deixa de se chamar Lei Rouanet e vai passar a se chamar Lei de Incentivo à Cultura. Isso foi uma medida implementada aí por instrução normativa, portanto, um ato unilateral do Poder Executivo. Então, uma manifestação de vontade do governo, do presidente da República e do ministro. Né? O que eu acho interessante nessa redução aí por projeto, né, de 60 milhões para 1 milhão, e aqui, claro, vale destacar que tem as exceções, não só as feiras de livros e festas, como bem trouxe a reportagem da Natasha, mas também em coisas relacionadas à restauração de patrimônio tombado, a construção de teatros, museus, orquestras, né? Essas coisas, aí o valor é maior. Muda o perfil dos projetos e muda o mercado de captação. Ou seja, as produtoras elas vão deixar de ser organizações paraestatais. Né? Então é aquilo que o ministro colocou muito bem aqui, eu abro aspas para ele, Osmar Terra. Vamos enfrentar a concentração de recursos nas mãos de poucos, né? E toda vez que você tem uma redução no subsídio, ou na verdade a pulverização desse subsídio, você amadurece o mercado, né? Tem aquela frase famosa, né, do Platão, né, que a necessidade é a mãe da invenção. Ela também é a mãe da inovação. Né? Ela também é a mãe da eficiência e até naquela lógica schumpeteriana do capitalismo de uma destruição criativa. Eu acho que a sociedade sai ganhando com essa medida. Vamos em frente aqui no Morning Show. Olha, a gente tem aqui, para fechar o programa de hoje, mais um episódio do nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Oba! As estrelas de hoje são Bruna Marquezine. Chegou o momento, Fefito. Yes! Tava o Brasil inteiro esperando por isso. De um lado do ringue, Bruna Marquezine. E do outro, Francis Sima, a youtuber. É isso? Isso, é a mina do vídeo da mulher corna. Me corrija se eu estiver errado, Paulinha. É ela mesma. Eu achei que era Fefita, tu viu que eu olhei pra ele. Né? Sou eu que vou falar vai dessa lá, treta. Querido, vai lá. Olha, você falou, é a Francis Sima, não sei se vocês conhecem, porque nesse universo do YouTube tem tanta gente, né, que às vezes a gente não sabe quem é. Mas é uma menina, tem diversos vídeos publicados, vídeos com mais de 1 milhão de visualizações, viu, Edgar, lá no YouTube. E ela fez um vídeo, até um vídeo antigo, onde ela resolveu comparar ali a mulher corna, a mulher oficial e a amante. E esse vídeo viralizou aí na última semana pelo Twitter, né? Viralizou através de uma conta que legendou assim, ó. Ah, pronto. Romantizaram as vantagens de ser corna, né? Vamos assistir um pouquinho do vídeo para vocês entenderem do que se trata aí o vídeo da Francis Sima. Tem vídeo? A dedo pra amar. Tá rindo porque ela é corna? Ok, tudo bem. É corna, mas dorme com ele todos os dias. Dirige o carro dele. Ele dirige o carro dela. Frequenta a casa da família dele e ele da família dela. Viajam juntos. Tem sonhos. Tem projetos, problemas, alegrias, tristezas. Mas enfrentam juntos. Um dando força pro outro. A mulher que ele escolheu pra amar é corna, mas tem prioridade em tudo que ele faz. E assim vai. Vai longe nesse comparativo da mulher que é corna, mas que, enfim, teria aí os seus privilégios de mulher oficial. E a amante, Edgar, um depósito de sêmen. Uma mulher que estaria acabando. É que tem aquela fala esse no momento aqui do vídeo. É um vídeo que você pode conferir, procura aí na internet o vídeo dela na íntegra pra você conferir. Aí a Bruna Marquezine foi lá, retweetou esse trechinho com a seguinte frase. Ah, pronto. A cara nem arde, né? Tipo, meio uma zoeira, tipo, não tem nem vergonha, né, de fazer esse vídeo. Uma coisa meio assim, meio uma zoeirinha em cima desse vídeo. O que aconteceu? Agora, Francis Sima promete processar a atriz por difamação, Edgar. É verdade. Ela ficou bastante chateada e ela revelou no programa A Tarde é Sua que a questão da viralização através do perfil da Bruna Marquezine, com essa legenda, tá custando para ela um preço muito alto. Ela tá se sentindo
difamada, injuriada. Isso tá afetando a vida dela, da família, os filhos, todo mundo. E ela tá sendo muito atacada na internet. Inclusive, ela até fez um vídeo de resposta pra Bruna Marquezine. Eu só peguei o trechinho final, assim, porque é um vídeo bastante longo, onde ela pede que Bruna Marquezine exerça a empatia que ela tanto levanta nas suas redes sociais. Vamos conferir esse vídeo, resposta da Franci Sabe quantas Simas. mulheres eu represento nesse país? Muitas mulheres desconhecidas que estão dentro de casa nesse momento hoje, sofrendo, sem saber o que fazer. Sabe o que elas precisam, Bruna? De empatia. Olha que engraçado. É o mesmo que você pediu quando você estava mal. Querida, viva mais 20 anos conhecendo homens como eu conheço. Depois te mete a besta a discutir sobre esse assunto comigo, ok? Pede pra sua mãe passar mais hipoglós na tua bunda. Porque é o que vai arder muito ainda durante a sua vida. De tanto apanhar, até tu aprender a ser mulher. E vamos parar por aqui. Porque se eu contar tudo que eu sei que acontece nesses encontros de jogadores de futebol com as gatinhas que eles convidam pra ir pra Europa, a tua cara é que vai arder e muito. Abre o olho, gata. Você é linda e não precisa humilhar as pessoas dessa maneira. Tenha empatia. Pois é, aí ela Gente, mas ela teve empatia com a Bruna ameaçando desse jeito? Pergunta legítima. E nesse videozão ela ainda fala: você já perdoou o seu pretinho, que é o Neymar, algumas vezes, o Brasil inteiro sabe disso e tal. Ela quer empatia às mulheres que foram corneadas, Edgar. De que lado você está? A cara vai doer? Vai arder? Me inclua ou fora bumbum dessa. com hipoglose? Eu não sei, é uma grande confusão. Olha aqui, ó. A importância da reforma da... Vamos mudar rapidinho do assunto. A importância da reforma da Previdência. A Jovem Pan está exibindo todos os dias depoimentos de entusiastas da reforma. Agora a gente acompanha o depoimento de um ouvinte aqui da Pan. Bem, bom dia. Meu nome é André. Sou motorista de caminhão, trabalho com caminhão. Eu apoio. Eu acho que realmente tem que haver uma mudança, tem que pôr as contas fiscais em dia, mas sem prejudicar ninguém, né? Cada categoria tem o seu diferencial, né? Eu fico 24 horas dentro desse caminhão. Será que o meu tempo de contribuição não deveria ser menor por eu trabalhar, minha carga horária ser 3 vezes maior? Tá ok? Obrigado. Um abraço. Tá ok, você pode participar também pelo nosso telefone especial para comentar sobre a reforma da Previdência, que é o 11 974 65 1630. E assim finalizamos mais uma edição do nosso querido Morning Show, agradecendo aqui o prestígio da sua audiência. Você quer dizer alguma coisa para acabar rápido, Não, hein? depois eu vou conversar com o Caio sobre esse caso da Marquezine. Que eu não sei se cabe injúria, eu não sei. Eu tô assim, Não cabe. Não cabe, né? Nem difamação. Não falou nada, só se você não tá com a cara no arde. A cara no arde é difamação? Ai, gente, ela já fez um vídeo pra capitalizar em cima da polêmica. Já Ótimo. rolou tudo. Já Acabou. Era isso. Chega. Amanhã tem mais a partir das 10 da manhã aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo prestígio da audiência, hein? Juízo. Até já. Morning Show.